Hora de falar sobre concorrência pesada para o Corinthians e um jogador que é um velho sonho. Roberto Firmino, que está de saída do Al-Ahly, já declarou-se corintiano e falou também que tem a vontade de defender seu clube do coração. Poderia ser esse o momento ideal? 33 anos de idade, não fica no Al-Ahly, mas, de acordo com o jornal espanhol AS, o Real Madrid tem a intenção de contratá-lo. Negociações teriam começado a partir de uma indicação de Xabi Alonso, que busca um centroavante mais experiente. A notícia já repercutiu em vários outros sites espanhóis e é bastante ruim, especialmente para Endrick, centroavante brasileiro que disputa com o Mbappé a condição de titular. Só para lembrar a situação do Firmino, 31 partidas, 12 gols e 10 assistências na última temporada no futebol saudita, mesmo tendo sido excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita depois da chegada do Galeno. Ele foi o grande responsável pelo maior título da história do clube, a Champions Asiática, com gols e assistências na semifinal e também na final. Firmino não pretende continuar por lá, já declarou-se corintiano, mas a tendência é que vai jogar no futebol europeu. A ideia de voltar para a Inglaterra era uma possibilidade. Se essa oferta do Real Madrid se confirmar, a tendência é de acordo breve. Só para completar, o Corinthians quer a expulsão de Maria Ângela de Souza Campos. Conselheira e primeira secretária da comissão de ética do clube, ela foi a responsável por intermediar aquela tentativa de golpe do Augusto, que voltaria ao poder excluindo Romeu Tuma Júnior da presidência do conselho e Osmar Stabile da presidência do clube. Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo, autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube Qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe. Ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão. Mas Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março. Até por isso, Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança para o Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas do futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Hora de falar sobre Igor Coronado. Será que o meio atacante do Corinthians pode pintar no São Paulo? Essa especulação que é antiga voltou à tona nesse final de semana com a informação de que Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, interessa ao Timão. Por indicação do Dorival Júnior, o Corinthians já estabeleceu conversas com o lateral, falta um acordo entre os clubes. E aí tem gente sugerindo que o Corinthians poderia ceder o Coronado para ter o Igor Vinícius numa troca. Não há possibilidade alguma de o Coronado virar reforço do São Paulo. Tricolor entende que um veterano que custa 2 milhões de reais por mês teria pouco acréscimo no elenco do São Paulo e mais do que isso, concorreria com Oscar e Lucas Moura. Qual a lógica de trazer mais um jogador veterano para uma posição em que você já tem 2 jogadores veteranos e ao custo de 2 milhões de reais por mês? São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e para contratar jogadores vai precisar abrir mão de outros. Então descartemos qualquer possibilidade de Coronado jogar no São Paulo. Muito bem, meus amigos, o Corinthians tem promovido através da nova diretoria mudanças no departamento financeiro. Vamos começar pela saída do gerente financeiro, o Sidorf, Luiz Ricardo Alves, e também da saída do auditor financeiro, que é o Josué Lopes, que também faziam parte desse departamento. O Josué foi recém-empossado, recém-colocado ali pela gestão Augusto Melo, e o Sidorf era um cara que estava com o Osmar Stabile, que aliás estava há muito tempo desde a chegada do Augusto Melo e agora foi demitido pelo Osmar Stabile. Essa tomada de decisão da demissão deles aconteceu ainda nesta tarde e a gente está de olho nessa situação. Informação dada em primeira mão pelo canal do Pedro Ramiro. Muito obrigado pela tua audiência. Aliás, eu quero mandar um abraço para o motorista de Uber. Eu esqueci o nome dele, mas ele
ou taxista, não sei. Meu amigo mandou um registro que ele entrou num motorista por aplicativo, e ele estava assistindo ao canal do Pedro Ramiro. Muito obrigado pela tua audiência. Então o Corinthians promove essas mudanças no departamento financeiro. Em breve deve promover mudanças também na base. Essa é uma informação importante. As categorias de base também devem sofrer mudanças. Em breve a decisão deve ser tomada e avisada a algumas pessoas que estão no departamento da base. Por outro lado, o Corinthians tenta, de alguma forma, através do que acontece fora de campo, resolver o que tem dentro de campo. A lateral direita é um grande problema nesse Corinthians. E o Timão está negociando, sim, com o lateral direito Igor Vinícius. Mas não tem nada fechado, não tem nada afirmado, nada definitivo. O Corinthians conversa com o empresário do jogador, como conversa também com outros, e ele também conversa com outras equipes. Entre essas equipes, o próprio Fortaleza. O Corinthians aparece como uma possibilidade. Lembrando que o Igor Vinícius é um lateral direito que está há um bom tempo no São Paulo, está escanteado agora até porque tem o Cedric Soares, que está lá no Tricolor Paulista. São Paulo tem 2 laterais direitos já. O Igor Vinícius perdeu um pouco de espaço e é um jogador que não tem sido tão aproveitado pelo técnico Zubeldia. Eu sinceramente acho um atleta bem mediano, um jogador bem meia boca. Se o Corinthians contratar, efetivar essa contratação, não vai ser das maiores ou das melhores feitas pela gestão do Osmar Stabile agora e com o próprio Fabinho Soldado. Vai depender muito das condições, vai depender muito da coisa como ela vai ser feita. Mas o Igor Vinícius é um jogador mediano, não é um jogador ruim, não é um lateral direito ruim, mas enfrenta algumas limitações técnicas. Ele apoia muito bem no campo de ataque, mas pelo menos vai ser um jogador com algumas condições para ser uma sombra pro Mateuzinho. E também, como o Corinthians tem o Léo Maná apenas, o próprio Igor Vinícius pode ser o substituto ideal para o Mateuzinho, ou quem sabe até tomar a vaga do próprio lateral direito do Timão. Importante lembrar que o Corinthians tem um contrato de empréstimo com o Fagner até o fim dessa temporada. Ele está emprestado para o Cruzeiro, o Corinthians pagando uma parte dos salários, né? Então, teoricamente, o Corinthians tem 4 laterais. Um está emprestado ao Cruzeiro e o Corinthians pagando uma parte do salário. Outro, o Mateuzinho. Outro, o Léo Maná. E agora, quem sabe, o Igor Vinícius fechando o contrato. Se de fato avançar a negociação, o Corinthians teria 4 laterais. Uma posição que está carente, é verdade, mas eu vejo ainda com mais preocupação. Agora, o Corinthians precisando de mais um volante de qualidade com a saída do Alex Santana, precisando de um atacante importantíssimo, um ponta, e principalmente um zagueiro. Pelo menos mais 3 posições precisam ser reforçadas. Timão que deve perder alguns dos seus atletas também nessa janela de transferências, inclusive negociando alguns deles. O Léo Maná é outro jogador que pode deixar o Corinthians nessa janela de transferências, que deve começar agora em julho, que começa agora em julho. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando da preparação do Timão para enfrentar o Grêmio dia 12 de junho, dia dos namorados, na próxima quinta-feira. Dorival tá tendo sérios problemas para preparar o time, porque tá sem vários jogadores. Alguns estão nas suas respectivas seleções, como o goleiro Hugo Souza, Carrilho, Martini, Félix Torre, Romero e Memphis Depay. E também tem na seleção brasileira sub-20, Breno Bidon e Felipe Longo. Outros jogadores estão entregues ao departamento médico. É o caso de Yuri Alberto, que quebrou uma ponta do osso lombar. Também Ranieri, que infelizmente sofreu uma lesão na coxa contra o Vitória no último domingo na Neoquímica Arena. E o Gustavo Henrique, zagueiro do Timão, está aí passando, né, do DM para o campo, mas ainda não está treinando com os jogadores. Então o Dorival está tendo muita dificuldade para preparar o time, porque os jogadores que ele conta, como praticamente a maioria são titulares, não estão à disposição do treinador. Mas Dorival tem que arrumar opção, e essa opção ele foi até a base e trouxe 6 jogadores da base para colocar no elenco principal para fazer aí o treino e preparar o Corinthians
contra o Grêmio, último jogo para a parada aí do Super Mundial. Após o Super Mundial, o Corinthians vai jogar aí a Copa do Brasil. O Corinthians, no sorteio, deu aí com o Palmeiras. Primeiro encontro entre Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil. Um encontro inédito. Quem passar vai receber aí 4.700.000, vai até as quartas de finais, né? E o Corinthians precisa jogar muito mais do que está jogando, porque o futebol que está desempenhando hoje não consegue passar para o Palmeiras. O primeiro jogo é na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, dia 30 de julho. E o segundo jogo é dia 6 de agosto, no Allianz Parque. Dorival até hoje não conseguiu dar um sistema tático para o Corinthians. Dorival tem insistido, na minha modesta opinião, num erro muito grave. Erro que derrubou Antônio Oliveira e derrubou Ramon Dias, escalando o Corinthians em 4-1-4-1. O Corinthians tem que jogar dentro de um losango. Você formar o meio de campo dentro de um tripé. Ranieri, José Martini e Carrillo. Fechando o losango, Rodrigo Garro. E ele está insistindo num sistema que não deu certo e não está dando certo. Por isso o Corinthians já foi eliminado de uma pré-libertadores de uma forma vexatória e agora foi eliminado da Sul-Americana para o Huracan de forma vergonhosa. O que sobrou? A Copa do Brasil e o Brasileirão. O Brasileirão, o Corinthians não está bem. E na Copa do Brasil, o Corinthians corre sério risco de ser aí eliminado para um time tão qualificado que é o Palmeiras e tem aí hoje o melhor treinador do Brasil de forma disparada. Fabinho Soldado acabou falando desse encontro, relembrou aí a conquista do Paulistão em cima do Palmeiras, saindo da fila de 6 anos sem ganhar nada, mas o jogo agora é outro. E o Palmeiras, naquele momento, o Palmeiras estava numa decência enorme. O Palmeiras hoje está numa crescente impressionante. Está jogando muito, bem ajustado, bem compactado. O Palmeiras joga com as linhas avançadas, fazendo as inversões de jogada. Então, um time extremamente perigoso. Ao contrário do Corinthians, que não tem jogado nada. Dorival tem escalado o time errado. O Corinthians não tem um sistema tático definido. O Corinthians não sabe jogar com a linha avançada. Tem uma deficiência enorme para marcar gol. Uma defesa que parece uma peneira. Então, se o Corinthians não tomar cuidado, vai ser eliminado para o Palmeiras. Infelizmente, mas é a realidade. O Corinthians hoje não tem bola suficiente para enfrentar o Palmeiras de igual para igual. É um time fraco. E o diretor executivo do Corinthians, Dorival Júnior, sabe que o Corinthians tem muita precisão de ir ao mercado e fazer boas contratações. Mas pela atual crise financeira que vive o Corinthians, existe uma grande chance, né, real de mais alguns atletas deixar o Corinthians, além de já ter saído. Aí o Alex Santana, que acabou acertando com o Grêmio no empréstimo e até o final dessa temporada. Boa notícia, o Corinthians emprestou por 100 mil dólares, corresponde a 500 mil reais, né, até o final do ano. E o Grêmio vai pagar o salário de Alex Santana. Corinthians também anunciou a saída do atacante Giovani, jogador que tem 21 anos de idade, né? E não está sendo aproveitado no timão. Perdeu espaço e os representantes do atleta e a diretoria do Corinthians não chegaram a um acordo para renovação de contrato. Então o jogador não precisa ir mais no CT treinar. Está livre e liberado para negociar com outro clube. Outro jogador que deve sair é o Breno Bidon, né? Breno Bidon, jogador que vários times da Europa tá de olho. Corinthians recentemente, segundo o Chicão, recebeu uma oferta de 25 milhões de euros no atleta. Corinthians precisa de fazer dinheiro para contratar outro jogador, não dá para contratar sem vender. Tem também o Yuri Alberto, um atacante que vive em boa fase e é muito visado por times europeus, né? O Yuri Alberto já declarou várias vezes que tem aí a vontade de jogar uma Champions League, jogar uma Premier League. E se o Corinthians encontrar de 35 a 40 milhões de euros, o Corinthians vende aí sim o nosso artilheiro. Rodrigo Garro é outro jogador que está voltando de lesão, retomando sua condição de titular no timão. Outro jogador jovem que pode deixar o Corinthians também. Então o Corinthians precisa liberar alguém para contratar outros atletas. Gente, vamos mudar de assunto para finalizar o vídeo.
vamos falar aí do novo presidente do Corinthians, Osmar Stauri, que após assumir o timão, acabou fazendo uma série de demissões. Pessoas essas que faziam parte da diretoria de Augusto Melo, o novo presidente quer tirar, que são homens de confiança do Augusto, então não é homem de confiança no caso do novo presidente. O novo presidente quer montar a sua equipe. Então, o presidente Osmar Stauri acabou demitindo aí o diretor financeiro Luiz Ricardo Alves e também o auditor financeiro Josué Lopes, que fazia parte, né, desse departamento. Ambos eram homens de confiança, né, de Augusto Melo. Então o objetivo do Corinthians nesse momento é demitir aí mais de 70 funcionários para enxugar a folha salarial. Inclusive, na última sexta-feira, o Corinthians demitiu os coordenadores de base, Chicão e Batata, né? E Chicão disse que não houve razão para a demissão. Chicão vai receber o salário de mês de junho e aí mais 3 salários de multa rescisória. Chicão revelou vários jogadores na base do Corinthians, inclusive Breno Bidon, um baita jogador, um cara talentoso, né? Com certeza o Corinthians vai vender muito bem. Vai vender esse jogador e vai ganhar uma boa grana, porque tem talento, né? É jovem, é técnico, é inteligente, é um jogador que joga de cabeça alta, um jogador que joga com a bola no pé e sem a bola no pé. Timão tá olhando o mercado, estudando possibilidade. Hoje o Corinthians sabe da sua deficiência financeira, né? A saúde financeira do Corinthians é péssima. Tem alguns jogadores no mercado que o Corinthians tem monitorado, porque está ficando livre no mercado. O caso de Malco vai ficar livre no Al Hilal, né? O William, ex-corintiano, também vai ficar livre no Fulham. Então são jogadores que deram muito certo no Corinthians, a cria do Corinthians, que tem uma possibilidade real de voltar ao Corinthians, tendo em vista que Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior têm olhado o mercado com muito carinho e a qualquer momento vai pintar novidade no timão. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e pedir encarecidamente que registre o seu comentário aqui no vídeo para fortalecer o que vocês acham dessas possibilidades de saída do Corinthians e de chegada. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade, é muito importante, né, a gente continuar aí crescendo essa comunidade. Ripa o vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando, nos ajuda, nos fortalece para a gente continuar fazendo esse trabalho que eu tanto amo, que é trazer as informações do esporte, mais especificamente se falando do Corinthians. Então fica ligadinho no canal que todo dia tem vídeo novo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.